Mas por que pra mim não aparece meu nome ali que levantou a mão? Aí eu já não sei, Carlos, nós estamos descobrindo essa ferramenta agora. Mas para nós aparece, pode ficar tranquilo. Se você levantar a Isso, mãozinha, a gente que está do lado de cá, a gente está vendo a gente o visualiza. desenho da mãozinha. Assim. É isso Fica aí, tranquilo. Carlos. Vai fuçando. Até o final da reunião você tá craque aqui, cara. Essa idade é campeã para conseguir descobrir coisas e eu não tinha visto a mãozinha aí. É, Eu fiz uma reunião com o Google Meet hoje à tarde e eu não tinha visto. Então, assim, Carlos, vai fuçando, é isso daí, cara. quem levanta a mão vai aparecer para você abaixar a mão. Depois que a mãozinha está levantada, ó, levantei a minha. Aí o que fica para mim? Eu vou esperar o Pedro me dar a palavra. Ele vai Ah falar, lá, é Geraldo pediu verdade, a palavra. aparece aqui com a mão Aí eu erguida. vou, Geraldo, Edson. isso. Aí ele Legal. vai me deixar falar, eu vou perguntar alguma coisa para o Edson, vou perguntar alguma coisa para a Rosemar. Aí acabou, eu venho aqui, tiro a mãozinha. Beleza. Meu gato derrubou a câmera. Vocês precisam ver, o Luiz Edgar hoje, foi um fantástico na outra live. Ele apareceu todo uniformizado de corintiano, falou com o Basílio, foi uma graça. Mas eu fiquei morrendo de dó de não conseguir assistir essa live hoje. Foi boa, né, Luiz? Foi muito 10. Foi ótima, foi muito prazerosa. O Geraldo é exagerado, né? Mas a gente estava mesmo, o povo que era corintiano estava bem caracterizado mesmo. Muito bem, meus amigos. Muito bem, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a nosso encontro com o esporte. A gente pede por gentileza para manter o áudio desativado para evitar interferências de som, tá? Mas a qualquer momento você pode interagir, abrindo seu áudio, abrindo o vídeo, fazendo uma pergunta, um comentário, é sempre muito bem-vindo. A gente pede também que vocês coloquem o nome, a escola e a cidade de onde vocês falam ali no chat, tá? Nós gostaríamos de saber até onde nós estamos alcançando. Esse projeto Encontro com o Esporte é um projeto que visa aproximar os alunos e personalidades do esporte. Desde já, a gente já agradece a mais de 50 professores e amigos que estão colaborando para que esse projeto aconteça. Embora tenha sido idealizado para atender os alunos do Colégio Estadual Polivalente de Apucarana, do Colégio Estadual do Campo Dr. Júlio Junqueira de Arapongas e do Colégio Estadual do Campo Frei Graciano Droesler, também de Arapongas. Hoje nós estamos atingindo aí a mais de 100 escolas e aproximadamente aí 10 mil alunos têm a oportunidade de ter essa experiência, né? Todas as informações, os vídeos, as reuniões, os encontros anteriores estão todos nas nossas redes sociais, no Facebook, informações no Instagram, e os vídeos e os encontros, todos eles gravados e disponibilizados no canal do YouTube, o JJ Virtual. Hoje nós vamos falar de atletismo, mais especificamente ainda a prova do revezamento, talvez aquela prova que seja mais emocionante, pelo menos para mim um momento que se compete em equipe. Hoje nós temos Rosemar Coelho Neto, ela foi medalha de bronze no revezamento 4x100 na Olimpíada de Pequim. Aqui nós temos algumas imagens que ela já falou que, olha isso, dá aquela saudade, né? Rosemar, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, uma satisfação imensa poder compartilhar dos momentos, falar da minha prova, que nem você falou, Pedro, revezamento, eu sou suspeita a falar, né? As pessoas falavam assim, Rosemar, se você correr os 100 metros, como você corre naquela curva no revezamento, você tem uma das melhores marcas do mundo, porque é uma prova encantadora que eu amo muito. Verdade. E também temos aqui conosco Edson Luciano Ribeiro, esse já é 2 vezes medalhista, prata e bronze,
prata em Sydney, bronze em Atlanta. Também aqui algumas fotos do Edson. Edson, boa noite, seja bem-vindo, prazer revê-lo. Caiu? Cadê? Epa, cadê o Edson? Aqui algumas fotinhas aqui, ó. Essa era a equipe brasileira. Poxa, mas o revezamento era 4 por 100, por que que tem 5? Toda a equipe. Edson, você está com o som fechado, Edson. Ah, então deve ser isso, eu não estou visualizando ele aqui. Ah, vocês nem eu falando aqui, tagarelando, e vocês nem eu disse boa noite, Pedro, boa noite a todos, que realmente é muito bom estar aqui com vocês. Rosinha, parceira aí de pista, de revezamento, ela sabe o tanto que é bom esses momentos para a gente. E você trazendo essas fotos aí, a saudade daquele abdômen lá, do tempo que aquilo era verdadeiro, né? Você falou de 5 ali, tá faltando um, na verdade, o Claudinei, são 6, o revezamento chegou a ter 8, né? Nós tivemos equipe A e equipe B, masculino e feminino também, eu acredito, a Rosinha pode confirmar depois. Então, aí o Claudinei estava chegando, nós já estávamos num camping na Itália, e o Claudinei estava chegando para fazer parte do camping. Então, faltava um ainda. 4 corriam, mas 6 treinavam. É, interessante. É como é uma prova bem por equipe mesmo, né? Sim. Aí, aqui é a festa da vitória, né? Sim. O pódio, uma volta olímpica. Isso. Essa aqui você vai falar mais para frente, mas vamos deixar essa imagem. Muito bem, legal. Bom, eu vou fechar a apresentação aqui das imagens, assim a gente podemos nos ver. Eu vou iniciar o nosso bate-papo com uma pergunta, tanto para o Edson quanto para a Rosemar, a mesma pergunta para os dois. Conta para a gente aí como que vocês conheceram o atletismo e por que que escolheram o atletismo como modalidade esportiva. Rosemar, mulheres primeiro, Rosemar. Fique à vontade, minha amiga. Obrigada, Edson. Bom, na verdade, eu gostava do vôlei, né? Gostava muito de jogar vôlei, mas com 1,60 m. O áudio tá bugando. Oi? O áudio tá bugando. Deu uma travadinha no seu áudio. Mas pode tá. falar. Com 1,60 m, nunca ninguém me queria no time da escola. E eu sempre ficava de escanteio, né? E o professor que eu tenho uma maior paixão, que eu falo que é o professor que me deu a grande oportunidade da minha vida, meu professor na aula de educação física, professor Paulo Itioca. Como ele viu que eu era uma criança muito ativa e que queria me encontrar em algum esporte, ele me apresentou o atletismo, né? Ele me levou para uma competição escolar. Na verdade, a gente treinava numa quadra dentro da minha escola. E aí ele me apresentou, ele falou que era o atletismo e eu não tive tempo de treinar. Aí ele falou assim, eu vou te levar para uma competição e quando você chegar lá, você agacha, levanta e corre. Mas corre tudo que você puder. Nem olha para trás, corre tudo. E aí eu falei, lógico, eu gostava muito de esporte. Eu fui para essa competição. E nessa competição, ele falou assim para mim, Rosemar, só que o atletismo é um esporte, né? Simultâneo, tem várias provas ao mesmo tempo, eu não vou poder ficar aqui do seu lado, vou ter que acompanhar outros alunos. Você fica aqui, na hora que o árbitro chamar seu nome, você vai, mostrou a raia, explico tudo para mim bonitinho, e corra, tá? Tá bom. Só que nisso, o árbitro chamou de todas as meninas e não chamaram o meu. Aí, de novo, vou ficar fora de mais um esporte. E aí eles foram lá ver, né? E meu nome estava na competição, mas não tinha ido para a súmula. Tinha sido um erro de arbitragem. E aí fizeram uma reunião e falaram, vamos colocar para correr sozinho. Aí chegou e falou, mas correr sozinha é muito ruim. Vamos colocar ela para correr com os meninos.
vamos jogar ela aqui na raia 8, e aí ela não vai atrapalhar nenhum deles, e a gente pega o tempo dela e depois soma lá com o das meninas. E, gente, vocês já imaginam, né? Eu fiz a melhor marca da competição, eu ganhei aquela competição escolar, fiz a melhor marca, tanto no feminino como no masculino, e aí foi um estouro lá no Vale do Ribeira, e saí no jornal, futuro atleta olímpico, mal sabia o que era isso, né? Eu tenho isso no jornal, que eu mostro nas minhas palestras, né? E foi aí que eu me identifiquei com o atletismo. Eu falei, gente, eu amei isso aqui. Eu amei porque eu não dependo de ninguém para fazer algo que eu gosto. Ninguém vai ficar me tirando disso. E eu me apaixonei de cara, principalmente que eu me identifiquei porque eu fui muito boa naquilo. Aí eu fiz os 100 metros, eu ganhei os 100 metros e o salto em distância, né? E foi aí que eu conheci o atletismo e vivenciei ele dentro da aula e depois fui para a escola, né? E aí fui treinar. O professor fez uma caixa de salto no fundo da quadra e ele me treinava na quadra da escola. Então, meu contato com o atletismo foi na minha aula de educação física. Olha, você falando assim, parece que você está contando um pouquinho da minha história como treinadora ali, viu? Como professor. É mais ou menos assim, junta os alunos, vamos para a competição, chega lá, explica o que tem que fazer e depois a gente vai vendo o que acontece, o que a gente pode fazer a mais depois disso. Foi isso que aconteceu comigo. Edson, você já esteve na nossa escola lá no Júlio Junqueira, a gente já conhece a sua história, mas não custa falar de novo. Pedro, a sorte nossa, né, sorte do esporte brasileiro é ter alguns professores aí como vocês. Eu estou identificando aí alguns professores. Olá, quem que é essa princesa aí? De ter alguns professores como vocês. A classe esportiva, ela depende muito da educação, e muitas vezes não é através da educação que essas descobertas acabam acontecendo, né? Mas a nossa sorte é ter ainda professores como vocês que incentivam, que correm atrás, que escrevem, que mostram, que se empolgam, e que acaba nascendo aí uma história como essa da Rosemar. A minha, por exemplo, eu não tive esse contato com o professor, né? O professor de educação física não conseguiu ver em mim esse talento. Aos 19 anos, um sargento do tiro de guerra me apresentou o atletismo, eu não conseguia. E depois, com o tempo, eu descobri que eu não descobri nada, né? Eu descobri que não descobri nada, que foi o atletismo que me descobriu. Eu não sabia o que era atletismo, quais eram as modalidades daquela prova, eu achava que tudo era uma prova, e a prova, eu achava que tudo era modalidade, né? Não classificava por provas, então eu achava que era modalidade de 100 metros, de 200, revezamento. Isso porque eu fui competir uma Olimpíadas Internas do tiro de guerra. Eu fiz uma seletiva em Bandeirantes no tiro de guerra, no norte do Paraná, aí esse estado maravilhoso, meu estado natal. E depois dessa seletiva interna lá no tiro de guerra, eu fui para essas Olimpíadas. São coisas muito engraçadas que no ano de 1990, essa Olimpíadas Internas ela não aconteceu, porque ela precisava de apoio da prefeitura, e em 1992 ela deixou de existir. Exatamente no ano que eu servi, 1991, eu acabei indo ali para Santo Antônio da Platina, nessa Olimpíadas Interna de Tiro de Guerra, e junto com o meu ano militar estava o Marcelo, treinado pela Maria em Maringá, e o Gilton, eu não lembro o técnico dele, mas de Paranavaí. O Gilton tinha acabado de ser campeão sul-americano do decathlon. É o Mimi, né? O Mimi que treinava o Gilton, Laísa? O Gilton estava sendo ovacionado, né, pelos militares de Cornélio, de Londrina, de Maringá, porque sabiam que ele tinha acabado de ser campeão sul-americano do decathlon, essa prova da modalidade de atletismo.
e eu acabei vencendo os 100 metros dele, e foram perguntar quem era esse cara, e eu acabei sendo descoberto naquele momento pelo atletismo. Às vezes, há uma pergunta de por que isso não aconteceu na escola. Eu confesso que eu não sei, porque eu tinha toda a disposição de garoto arteiro, de moleque arteiro, de correr, de não ficar parado na carteira, como o Rosemar disse. Tinha uma espontaneidade para correr, gritar, pular, e eu não sei por que eu levei todo esse tempo, acabando por alguns olhos profissionais da educação física que poderiam ter visto as habilidades, mas foi um sargento que acabou me apresentando no atletismo, e o atletismo me descobriu aos 19 anos, 1991. Faz um tempinho já, né? Pois é. E quando você esteve lá na escola e contou essa história, nós tínhamos um garoto lá, foi em 2016 você esteve lá. Sim. Ele estava no ensino médio e Nono ano. Se é o Felipe, é nono ano. Não. Ele tinha 18 anos, já ele ia completar 18 anos. E aí a gente... Deixa eu acertar aqui, onde é que tá. Não me achei. Ele se encantou com essa história de quartel, de exército, já tinha assim meio que essa vontade de ir pro exército, e aí com você falando que iniciou a carreira lá, ele tomou gosto. Hoje, aqui a foto dele. Ele. Fabrício. Hoje ele já está no exército, ele serve no quartel aqui em Apucarana. Sim. Acho que há uns 3 anos. Seguiu carreira. Ele tá em carreira militar. Ele entrou como alistamento, né, por alistamento, como soldado, mas está lá ainda. Mas ele já competiu diversas vezes, sempre que vai competir, e é ele que puxa a equipe lá. Pô, que bacana. O pessoal gosta muito dele lá. Se falar com ele, diga que eu mandei um abraço, e muito feliz em saber que ele está engajado, que ele está... Mas acho que ele deve estar de serviço, ele não conseguiu. Mas manda um abraço para ele aí, diga que estou torcendo por ele aqui, muito bacana. Com certeza. Muito bem, minha gente. Alguém quer começar a fazer uma pergunta aí? Gostaria que os nossos alunos perguntassem. Não. Eu não quero perguntar nada não, que eu tô sem pergunta nenhuma. Ô, Carlos, eu vou ficar muito chateado, Carlos, se você não fizer uma pergunta nem para mim, nem para Rosemar. Agora, talvez não, porque você ainda não conseguiu pensar em alguma coisa, mas eu tenho certeza que daqui a pouco, cara, vai vir alguma coisa e você vai perguntar para mim ou para Rosemar. O que você acha? Tá. Rosemar. Rose? Vai lá, Geraldo. Eu, quando comecei a juntar o material sobre os revezamentos e tudo mais, teve um momento em que um repórter me fez uma consulta lá na federação. Era sobre material esportivo. E aí eu encontrei, numa lista de imagens, em que apareciam sapatilhas dos grandes campeões. Até a do Ademar está lá. Tá? E aí vocês não sabem, mas a Rosemar hoje é uma parente da família do Ademar, né? E aí, alguém colocou, é de um japonesinho, eu acho que é Ota, alguma coisa assim. Você acabou, por falta de material esportivo, usando a sapatilha emprestada, acho que dele. Eu coloquei essa imagem junto com as outras sapatilhas. Então, conta a dificuldade que existe do atleta ter a primeira sapatilha, aquela coisa toda. Na verdade, eu corri várias vezes descalço, né? E eu tenho um pé muito pequeno, né?
Então, era a dificuldade maior ainda de conseguir uma sapatilha. E então, as minhas primeiras competições foram descalço. Eu fui campeã paulista, escolar, correndo descalço, numa pista sintética lá em Cubatão, que foi quando o professor Roberto Dick me viu correndo aos 12 anos de idade e me contratou pela equipe de Cubatão, que aí a final foi lá em Cubatão. Então, assim, as primeiras competições foram descalço. Só que eu tinha um professor de educação física, gente, que foi sensacional na minha vida. Até hoje nós somos amigos, eu visito a casa dele, ele realmente foi o professor. E esse professor, ele fazia tudo por mim. Ele começou a procurar uma sapatilha para mim, porque ele se sentia incomodado de me ver correndo descalço. E aí ele descobriu que lá em Miracatu tinha um japonesinho que tinha ido para o Japão e ele tinha comprado uma sapatilha lá, uma Ace. E japonês tem pé pequeno, ele tinha um pé pequeno, né? E o Robson me emprestava a sapatilha dele para eu ir correr. Aí ele me emprestava, eu levava para as competições, voltava para Miracatu e entregava para ele. Aí, quando eu ia de novo, ia lá, o professor Robson empresta de novo para Rosemar. Isso ele me emprestou muito tempo, essa sapatilha, né? Muito tempo. Tanto que eu acho que quando eu fui para Cubatão, porque eu fiquei dos 12, 13, até os 15 anos, morando em Miracatu, e de 15 anos eu realmente me tornar uma atleta. E nesse intervalo todo, ele me emprestou essa sapatilha. E agora, depois, quando eu voltei e aí eu tô lá contando essa história para o Robson, né? E aí, para minha surpresa, ele tinha a sapatilha guardada ainda na casa dele. E aí ele me trouxe e me deu de presente, falou, guarda que ela faz parte da sua vida. Então, ela tá guardada lá no meu acervo pessoal. A sapatilha o Robson deixou comigo. Que legal, hein? Nossa, emocionante. Ó, pro Edson faltava material também, né? Faltava até agasalho para subir no pódio. Aquilo lá era o agasalho de educação física, o agasalho esportivo do tiro de guerra, e não tinha que comprar, né? Na época não dava para comprar. Então, como eu não imaginava que o esporte iria bater a minha porta, eu falei, tá, não compro, vai ficar só com a gandola, né, o uniforme de exercício militar e não dos exercícios esportivos. Mas eu não precisei correr descalço, como a Rosemar, mas eu ganhei uma Olímpicos de couro, e não é Olímpicos essa que já patrocinou a seleção brasileira, não, de atletismo, era uma Olímpicos mesmo, com a língua de couro, parecendo chuteira de futebol, uns pregos de ferro fixo, muito grande, e foi o meu sargento que comprou, cara. Ele procurou, eu não sei como, e ele comprou para que eu competisse essa competição militar. Nas fotos lá, dá para ver ela no meu pé. A primeira vez que eu coloquei uma sapatilha no pé, eu não sabia colocar bloco, eu estava tentando colocar bloco, o Gilto e o Marcelo foi me ajudar, e o sargento brigou com eles, que não era para eles se meterem, que eu sabia fazer aquilo, e eu virei para ele e falei, não sei fazer, eu nunca coloquei um bloco na minha vida. E, enfim, o bloco que eu coloquei só foi uns pés juntos, né? Eu não separei direito na frente, esquerda atrás, ou vice-versa. Então, o início é muito difícil, né? Principalmente naquela época, a modalidade de atletismo ela não tinha tanta difusão, não tinha tanta saída na mídia. Hoje, alguns garotos já viram atletismo de alguma forma, então naquela época era mais difícil. Tem uma perguntinha ali no chat da minha amiga Márcia Cacilda, né, Ribeiro. A Márcia está por aí? Ela está escondida? Ô, Márcia, você está aí e não fala com a gente, Márcia? Ela manda no chat ali, ó. Tá ali no chat. E um abraço, minha amiga querida. Do coração, a Márcia. Ela é um muito.
Olha só, ela está perguntando assim, qual a maior experiência vivida no atletismo para você e por que essa? Rosemar ou para Edson? É para você. Qual a maior experiência? Vivida no atletismo. E por que é essa daí que você caracteriza como a maior experiência? Nossa, Márcia, você não aparece e quando aparece ainda faz uma pergunta dessa, né, minha amiga? Cara, foram tantas que não dá para classificar uma, não dá para eu ter um momento assim, não consigo me lembrar de um momento dentro das pistas ou fora das pistas. Eu tive momentos que foram muito fortes, no início da carreira, no meio da carreira, no final da carreira. As medalhas, se colocar como em momentos de conquista, foram essas 2 medalhas. Um momento que eu tive muita dificuldade foi quando eu perdi a minha mãe, que eu cheguei a pensar em deixar de correr. Eu achei que eu não correria mais, e acabou isso sendo um combustível para mim, para que eu conseguisse. E eu nunca classifiquei nada específico, Márcia. Eu nunca coloquei algo assim e que eu pudesse parar e falar, esse momento, entre tudo que aconteceu comigo, desde quando eu saí do tiro de guerra, esse momento foi o mais importante, significativo. Eu tive vários momentos muito importantes, vários momentos que significaram muito. E dentro das conquistas, eu acho que as Olimpíadas, essas 2 medalhas olímpicas foram o ponto-alvo, o ponto-chave. Então, eu vou fazer como o Carlos, Márcia. Eu vou pedir ajuda aqui aos universitários e, de repente, eu volte para completar e não te deixar insatisfeita na resposta, mas nunca tive um momento específico mesmo que eu falasse esse, ou que hoje eu olhasse e falasse, tá aí, esse é o momento que eu posso considerar como específico na minha carreira. Então eu vou fazer uma pergunta para a Rosemar, já que o pessoal não está, nossos alunos estão com vergonha ainda. Rosemar, como que você chegou a ser a seleção e depois a ser convocada lá para a Olimpíada de Pequim? Foi a sua primeira Olimpíada de Pequim ou não? Não, Pequim foi minha segunda. A minha primeira foi Atenas, né? Na verdade, assim, né? Eu falo que eu quase participei de 3 ciclos olímpicos, porque Sydney, eu cheguei a fazer o índice várias vezes, mas uma das vezes que eu fiz, além da gente ter que entrar na pista e ter que fazer o índice, o atleta que corre as provas de velocidade, a gente ainda tem que ter a sorte do vento não estar muito a favor e nem muito contra, né? E em Sydney eu cheguei a fazer o índice no 200 metros, né? E quando eu passei a linha de chegada, o Ricieli chegou para mim e perguntou, Rosemar, quanto é o índice? E aí eu disse a ele, 23 cravado. Aí ele olhou assim, vamos lá ver o vento. Aí o vento estava 2,1. E eu tinha corrido 22,97. Então, aquele dia, meu Deus, foi muito difícil. Então, sim, praticamente foram 3 ciclos olímpicos. A minha primeira seleção, eu peguei juvenil. A minha primeira seleção foi no juvenil, foi um sul-americano juvenil, na Colômbia, em Bucaramanga. E eu fiquei em terceiro nos 100 metros e ganhamos também o revezamento 4%. Então, eu fiquei em terceiro e primeira no revezamento 4%, já com o professor Katiusko Nakaya sendo o treinador do revezamento. Então, aos 18 anos, foi minha primeira seleção juvenil e a minha primeira seleção adulta foi em 2000, no Ibero-Americano, no Rio de Janeiro. A primeira seleção adulta. Legal. Tem outra perguntinha aqui no chat do Mário Lopes. Ele está perguntando para vocês dois
né? Qual a sensação de participar de uma Olimpíada e o que mudou em suas vidas após essa participação? Vou responder aqui, já está aberto. Participar de uns Jogos Olímpicos é o ápice de um atleta, porque a gente vive para isso, né? É o nosso sonho. Você dorme, acorda, eu mesmo dormia, acordava pensando em estar em uns Jogos Olímpicos, né? Então, quando eu fiquei fora de Sydney, eu disse para mim, eu me prometi que eu tinha que ir a Atenas, custasse, eu tinha que treinar para ir. Então, é algo assim muito especial na vida de um atleta quando ele chega aos Jogos Olímpicos. Eu falo para vocês que o dia que eu fiz o índice, parece que eu tirei um peso das minhas costas, porque o meu maior medo que eu tinha era terminar minha carreira e não ter participado de uns Jogos Olímpicos. Isso eu tinha o maior medo. Eu ia ser a maior frustração da minha vida se eu não tivesse participado de uns Jogos Olímpicos. Eu me cobrava muito. Então, para mim, foi uma das melhores coisas que Deus permitiu na minha vida, como atleta, estar participando desses Jogos Olímpicos, que foi Atenas e Pequim. Quem que fez a pergunta, Laís? O Mário. Mário. Olá, Mário, boa noite, obrigado pela pergunta aí para nós, para mim, para a Rosemar. Eu costumo dizer que eu acho que em todos esses anos eu nunca consegui realmente passar a essência do que a gente sente ali naquele momento da medalha. Eu já tentei traduzir algumas sensações de estar ali na largada do revezamento, e ela não é uma sensação agradável, porque eu senti muita dor, eu senti muito medo, eu senti uma sensação ali de quase ficar paralisado, de pânico. E mesmo assim, o que me levou àquelas Olimpíadas fez com que eu que eu contornasse tudo aquilo e fizesse o que eu tinha treinado muito tempo para fazer. As Olimpíadas de 1996 foi a minha primeira Olimpíadas. Eu imaginei que não iria vivenciar nada tão tocante como aquela Olimpíadas. A minha primeira Olimpíadas, ganhar aquela medalha, minha primeira medalha. Só que veio Sydney, que foi um degrau acima no pódio, a medalha de prata, recorde brasileiro, e as sensações foram muito mais fortes. Então, toda vez que eu ouço essa pergunta, qual é a sensação de estar na Olimpíadas, de ter ganhado uma medalha, eu confesso que eu acho que eu nunca consegui traduzir realmente o que passa dentro de nós, o que passa na nossa cabeça. É uma mistura de tudo que você faz durante 4 anos, o medo que a Rosemar tinha de finalizar a carreira e nunca ir a uma Olimpíadas. Isso deixa qualquer atleta que sonha com isso, né, que é o auge para todo atleta, é Olimpíadas. Então, na hora que você consegue chegar na Olimpíadas, você tem uma sensação muito boa, muito forte, prazerosa. A hora que você entra na pista pela primeira vez, que a gente fala de quebrar o gelo, vem novamente coisas dentro de você que te arrepia, que deixa você assim num êxtase, e aí você começa a correr, passa toda essa sensação, e aí vem a medalha, porque faz aquilo, vira o nosso corpo tudo novamente. Só que eu não sei, quando a gente fala, se as pessoas conseguem captar, entender. Uma coisa que o Jaime falou em uma sala que a gente teve na CBAT, 30 de setembro, que foi o 20 anos da comemoração da medalha de prata. Ele estava explicando, ele é um professor de fisioterapia, então ele sabe muito das químicas que invadem o nosso corpo, os nossos músculos, na hora dessas adrenalinas. E ele falou que tudo isso que envolve, todas essas sensações que envolvem um atleta nesse momento de entrar em pista, de pegar medalha, eles são tão fortes que ao final de tudo isso, o atleta quase tem depressão. E eu falei, cara, ele falou, porque você tem um propósito e aquele propósito é atingido, logo após você não tem mais propósito nenhum. Por isso que você tem que buscar, por isso que você tem que retomar. Minha psicóloga falava que vitória, derrota, não há vitória nem derrota que permita se durar mais do que 72 horas.
Você tem um tempo ali, ou na derrota ou na vitória, para absorver aquilo e recomeçar. E quando o Jaime falou aquilo, eu lembrei de todas essas sensações, e muito verdade. A hora que a gente saiu daquele pódio de Sydney, que foi 4 anos, logo depois que a gente saiu de Atlanta, a gente começou a sonhar, treinar e focar para Sydney. E a hora que aquela medalha veio, eu confesso a vocês que eu fui sozinho para o alojamento, e eu fiquei um tempo sem saber o que fazer. O Martinho veio e falou: Edson, você precisa arrumar as malas, que o nosso voo sai na madrugada. E eu fiquei um tempo não acreditando, claro, que tudo aquilo tinha acontecido, mas com uma sensação de vazio muito grande, que veio na minha memória depois que o Jaime falou. Então, eu falo a vocês que é algo maravilhoso poder viver tudo isso, e que às vezes fica faltando, sim, na resposta alguma coisa, porque a gente talvez não consiga passar em palavras o que realmente é estar numa Olimpíadas e conquistar uma medalha. Eu acho que eu... Tem um monte de gente com mão levantada, Pedro. Eu não sei se é para fazer pergunta, se só estão testando. Eu acho que o Edgar é para fazer pergunta, mas tem outras mãozinhas aí que eu não sei se é só teste ou se é real. Tá? Essa ferramenta nova aqui do Google Meet. Edgar, quer fazer a pergunta? Vou lá, bem rapidinho. Boa noite, Edson. Boa noite, Rosemar, Pedro, Laís, Márcia, Cacilda, Ronaldinho, nossa, Geraldo, tem tanta gente, professora Juliane de Cianorte, tem muita gente aqui. Um prazer estar falando com vocês. O Edson também nós tivemos o prazer de receber ele no Colégio Roseli Pioto, em Londrina, através da Márcia Cacilda. Foi uma festa fantástica, paramos o colégio todo mundo na quadra, palestra bacana demais. Espero um dia poder conhecer a Rosemar também pessoalmente, e que não demore muito, porque é um privilégio poder estar falando com vocês, tá? Depois disso, com o Edson, participei de uma mesa redonda no Colégio Mãe de Deus, isso pré-Olimpíadas, no ano da Olimpíada do Rio de 2016, ele na qualidade de ex-atleta e eu na qualidade de voluntário do atletismo, então foi muito bacana. Pergunto para os dois, e Rio 2016 para vocês? O que foi Rio 2016 para vocês? Eu deixo essa pergunta aí e agradeço a todos. Tá aí, Edgar, a foto que você mandou para mim, ó, do Edson com a galerinha lá da sua escola. Obrigado. Olha, festa total, todo mundo aproveitou demais. Obrigado aí, ô Pedro. Boa noite, professor Edgar. Com certeza eu vou com o maior prazer, viu, aí na escola. Vai ser um prazer estar aí com vocês. Rio 2016, eu já tinha encerrado a minha carreira, né? Eu encerrei minha carreira em 2014. Meu último Jogos Olímpicos que eu tentei ir foi Londres, né? Mas eu já estava cansada, já não tinha mais aquele entusiasmo, né? Então, lesões. E aí, realmente, eu fiquei fora de Londres, e aí, realmente, aproveitei mais 2 anos e encerrei minha carreira em 2014, grávida da minha filha de 4 meses. Eu descobri eu treinando e descobri que eu já estava quase de 4 meses. Mas eu vou dizer que eu fiquei muito feliz com os Jogos Olímpicos. Eu aproveitei muito os Jogos Olímpicos de 2016. E 2016 foi muito marcante para a minha vida, né? 2016 foi um ano histórico para a minha vida, né? E eu, como atleta, continuei acompanhando o atletismo, e aqueles jogos eu assisti todas as provas do atletismo. E eu estava sentada na minha casa assistindo a premiação do Thiago Braz, né? E estava sentada na minha casa assistindo, toda feliz, eu estava muito feliz que o Thiago tinha ganhado uma medalha. E, de repente, entra ao vivo um repórter, né, do lado da Rosângela, e acaba entrando, assim, ao vivo, falando que o Brasil acabava de ganhar mais uma medalha olímpica. E ele anuncia e fala que é do atletismo. E eu falei, gente, mas como do atletismo? Eu estava na sala da minha casa assistindo, né, e do lado da minha tia. E aí eu falei, mas como no atletismo? A última prova do atletismo foi a do Thiago, e ele é o único atleta que ganhou medalha, né? Aí ele começa a narrar.
bem devagarinho, gente. Essa medalha não é de agora. Essa medalha é de 2008. Meu coração já começou a disparar. Ele começou a disparar de uma forma, eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso. Caiu da E essa cadeira. medalha de 2008, do revezamento 4% de Pequim, é de verdade, gente. Eu me permiti me transportar a Pequim 2008 e eu gritava de um jeito que ninguém entendia nada. E eu chorava, gritava e chorava. As pessoas, o que está acontecendo? A minha tia, eu falei, tia, eu sou medalhista olímpica. Mas como? Você está aqui em casa, é lá no Rio de Janeiro? Ninguém entendia nada. E eu comecei a abraçar todo mundo, as pessoas, e eu fiquei muito emocionada, e as pessoas começaram a chorar comigo, até eu explicar para elas de tudo que tinha acontecido. Foi algo assim, gente, inexplicável. Então, Rio 2016 foi extremamente marcante para a minha vida, porque foi o dia que foi anunciado, foi em agosto, né? Anunciado que eu seria medalhista olímpica. No dia que o Thiago recebeu a medalha dele, então foi um jogo extremamente importante para mim também, é muito marcante. Eu não esqueço nunca esses Jogos Olímpicos, né? 2008 e 2016. E foi o melhor dia da minha vida, gente. Logo, logo já tinha um monte de repórter me ligando, o prefeito da cidade, vão marcar o carro de bombeiro. Assim, tudo que eu iria vivenciar em 2008, eu vivenciei em 2016. Algo assim, a única coisa que eu não consegui, que eu acho que eu vi essa foto do Edson, que eu fico encantada, esse salto, essa cambalhota que ele deu lá, eu falo, gente, que máximo. Acho que isso ninguém vai trazer de volta para mim, que é subir num pódio. Eu não consigo imaginar como é que seria sair de lá, subir naquele pódio, dar aquela volta olímpica, mas eu me permiti, assim, de verdade, viver tudo que eu podia viver naquele momento que o repórter me anunciou que eu era medalhista olímpica. Eu acho que ali eu realmente tirei o peso das minhas costas. Falo, gente, valeu a pena. Valeu a pena ser honesta, valeu a pena as 8 horas que eu treinava. Já tinha valido a pena, né? Mas valeu muito mais a pena em saber que vale a pena ser honesto no esporte, né? Que tudo que eu fiz valeu a pena, os meus treinamentos, os meus ideais, que eu acreditei, porque pode demorar o tempo que for, né? Vai aparecer. Então, 2016 realmente foi muito marcante também na minha vida, por conta de eu ter revelado que eu era medalhista olímpica. Só para ilustrar, para quem estiver assistindo o vídeo depois, e para quem está aqui na reunião e não sabe, né? Na sua prova lá em Pequim, final olímpica, são 8 equipes, já teve uma equipe que não compareceu, porque no vídeo a gente vê apenas 7 raias, né, correndo. Já na largada já tem uma desistência, foi isso, Rose? Eu não lembro, porque, na verdade, não, acho que estavam as 8. É porque lá são 9 raias, né? Então, a raia 1 fica sem ninguém. Aí depois nós temos 2 equipes que erram na passagem do bastão, né? Que foi a Jamaica e a Grã-Bretanha. Sim. Que acho que eram 2 fortíssimas candidatas à medalha, né? Nós tínhamos, professor, 3 candidatos, né? Que era os Estados Unidos, a Jamaica, né? E a Inglaterra. Os Estados Unidos ficaram na semifinal. O bastão delas caíram na semifinal. Semifinal. Né? Elas já não estavam na final. E uma coisa que me marcou muito também naqueles Jogos Olímpicos, que eu falo muito, que quando o Brasil chegou, o Brasil ele é muito visto como uma das melhores passagens do mundo, né? E quando a gente está treinando, realmente os outros países sentam para nos assistir. É fato isso. E nesses Jogos Olímpicos, as americanas, elas estavam sentadas junto com os treinadores delas assistindo. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, elas sentaram para nos assistir. E quando a gente correu e o bastão delas caíram,
E a gente tem a zona mista, né, que a gente chama, né, que os atletas saem, aí tem todos os repórteres. E uma repórter me perguntou e falou assim para mim: ô Rosemar, o Brasil está numa final porque os Estados Unidos derrubou a medalha, derrubou o bastão? Aí eu respondi assim para ela: não, o Brasil está na final porque nós somos melhores que elas, porque nós sabemos passar bastão. A prova de revezamento não é só correr, as trocas de bastão, tem um sincronismo junto. Então, nós estamos na final, sim, porque nós somos melhores que elas. Então, foi fantástica. E aí, aquela prova termina com vocês fechando em 4º lugar. Sim, nós ficamos em 4º lugar, por 4 centésimos. A Nigéria fez 43,14. Ângela, inclusive, ela brinca, né? Que ela falou assim: se eu tivesse um silicone, eu vou colocar silicone, porque se eu tivesse um peito um pouco maior, eu tinha conseguido jogar. Né, ela brinca, né? Ela falou: vou colocar silicone, que aí eu jogo. A gente tinha empatado ou ganhado essa medalha junto com ela. Porque, assim, se vocês olham, a chegada foi muito próxima. Só photo finish ali, não tem jeito. O 4º lugar ali foi bem triste, porque eu abri o revezamento e eu abri, né? Então, até a terceira mulher, nós estávamos em segunda. E eu ficava do outro lado, meu Deus, e no finalzinho você fala: meu, 4º lugar. Foi bem difícil, viu? Aí chega a ser frustrante, né? Foi. Na hora foi bem frustrante. A gente chorou muito. A Thaísa, nossa, foi desesperador, gente. Você tá nos Jogos Olímpicos e você sentir colocar uma medalha no... Realmente, a gente chorou a noite inteira. Mas depois, voltando para o Brasil, a gente falou: pô, um 4º lugar. Bom também, porque um 4º lugar foi sensacional. Isso, e aí depois essa medalha veio por conta das campeãs, a equipe russa, que foi por causa de doping, né? E já teve aí centenas de casos de denúncia, de comprovação, até anulação da equipe russa das Olimpíadas, né? E aí a equipe russa sendo, então, classificada, no 2º lugar herdou o ouro, o 3º herdou a prata, e vocês herdaram o bronze. Nós ficamos em 4º, e aí subimos e ficamos em 3º por uma denúncia. Eu falo que é um cara que eu não sei se eu amo ou eu odeio também, mas eu acho que hoje eu amo mais. É um documentário que vocês puderem assistir, se chama Ícaro, né? Ficou muito tempo no Netflix, não sei se ainda está, mas é um documentário muito bacana, que fala sobre o doping, né, russo. E esse cara, Ícaro, ele era um dos cientistas que fazia as drogas, né, russas. E ele relata nesse documentário que ele começou a sentir um incômodo muito grande, né, e que ele tinha que fazer essas denúncias. Ele fez todas essas denúncias, inclusive ele mora nos Estados Unidos, né, escondido. Um dos amigos deles, um outro cientista, morreu, né, eles falam que foi assassinado, ele fala no documentário que ele foi assassinado, e foi por conta dele, né, desse cientista, muito incomodado, porque ele ficou por 20 anos, ele todas as substâncias, né, que poderiam ajudar, né, é um esquema muito, eu não completo, de verdade, porque aquilo é uma cultura, assim, se vocês assistirem, vocês vão ver que é muito mais envolvente das pessoas, os dirigentes de treinadores, do que realmente dos atletas, né? Então, é algo, assim, fantástico. Se vocês quiserem assistir, vocês
saberem realmente como aquilo funcionou. E aí ele fez toda essa denúncia, né, dos esquemas deles. Foi quando o Comitê Olímpico Internacional resolveu rever todos os exames, e quando eles fizeram, acusou uma das meninas do revezamento, o exame dela tinha dado positivo. Mas o Edson também tem um caso desse de doping naquela Olimpíada de Sydney, né, Edson? Aquela equipe americana lá ficou por isso mesmo, ficou pelo dito não dito. Eles venceram a prova, depois veio a denúncia do doping, e ficou o dito pelo não dito. Aquela situação, Pedro, no regulamento, dentro dos critérios estabelecidos nessa questão de doping, um país ele tem até 8 anos, né? Tem até 2 edições para poder comunicar alguma irregularidade que tenha acontecido. E no caso, quando o Tim Montgomery, o atleta que estava com doping envolvido na Balcom, lá, aquele escândalo gigantesco dos Estados Unidos, que era a Balcom, já tinha passado 8 anos e 9 meses, quase 9 anos. Nós vencemos em 2 instâncias, e a terceira instância ficou parada porque o Brasil precisava do voto do Comitê Olímpico Americano para as Olimpíadas do Rio em 2016. O COB retirou-se do processo, junto com o COB e a Confederação Brasileira de Atletismo. Nós ficamos com um advogado, o Sydney, movendo o processo, mas a gente não tinha força suficiente para ir para a terceira instância. Houve ganho de causa para a equipe brasileira, né, no caso para o Brasil, nas 2 primeiras instâncias, mas precisava da terceira, porque os Estados Unidos estava alegando, tecnicamente, que o tempo tinha passado para fazer esse movimento, esse processo. Então, a gente ficou no meio do caminho. Talvez um dia essa medalha ainda venha. Eu não sei se eu acredito nisso. Voltando um pouco na pergunta do Márcio Lopes, né? Márcio? Isso, vai lá. O Márcio, você viu a empolgação da Rosemar, Márcio, 4 anos depois, 4 não, né? 2008 a 2016, 8 anos depois, né? Na sala, em casa, ouvindo a notícia que ela era uma medalhista olímpica. Pensa se ela realmente ganha a prova em terceiro, se ela sente ou ouve tudo isso lá dentro do estádio. Se na sala da casa dela, 8 anos depois, ela quase matou todo mundo do coração, se tudo isso acontece lá naquele momento que você lutou tanto e acontece, o teu trabalho é reconhecido, a gente quase infarta, a gente quase morre, e é por isso que eu repito, eu acho que a gente não consegue transmitir tudo quando a gente ouve essa pergunta. Saindo do Márcio, indo para o Luiz, a pergunta do Rio, mas também pegando um gancho na fala da Rosemar, olha para vocês verem como que o doping ele é injusto, com todas as irregularidades que o doping proporciona no esporte mundial, ele priva um atleta de ter a fala da Rosemar, a volta olímpica, o pódio, essa sensação em massa que explode no atleta, uma questão de doping da equipe russa, tirou isso da nossa amiga Rosemar. Então, o doping, entre todas as questões de proibir, de não ser uma competição justa, países que têm mais condições e mais tecnologias contra países que não têm essa tecnologia e não têm a mesma condição, vão privar atletas de sentir o que a Rosemar sentiu 8 anos depois. Especialmente no Rio 2016, eu tenho as minhas particularidades, foi a minha 4ª Olimpíadas, não como atleta, mas como comentarista. Eu fiquei muito feliz, eu tive o crachá que me permitia entrar na pista lá do Espigão, no Rio de Janeiro. Eu transitava com alguns atletas, perdão, Engenhão, obrigado, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Teve aqui uma cola da patroa. Eu tinha permissão de andar com esse crachá em alguns setores, zona mista, zona internacional,
o engenhão, de me relacionar com os atletas, então me sentia um atleta, e de poder fazer o comentário da medalha de ouro do Thiago, e entre tantas finais, né, que nós tivemos naquela Olimpíada. Né, o Brasil teve uma grande participação, nós tivemos boas finais, nós tivemos boa representatividade do atletismo brasileiro. Uma outra coisa que me deixou feliz é conseguir presenciar e ver uma Olimpíada no nosso país, algo que depois me deixou um pouco triste, por tantas particularidades que o nosso país tem, nós não conseguimos aproveitar, né, as estruturas, tudo que o Rio 2016 trouxe, ficou. Não conseguimos progredir, não conseguimos evoluir, dado vista a natureza que o nosso país tem. Nós tivemos aí, todos acompanharam uma campanha no último domingo, eleitoral de municípios, e mais tarde a gente viu nas redes sociais as compras e vendas de votos, tudo que cercou esse momento político e que nos faz perguntar: quando será que nós vamos mudar a nossa visão? Quando será que nós vamos mudar as nossas atitudes? Que essas atitudes fazem com que a gente continue nesse mesmo Brasil, nessa mesma situação, a mesma que não fez com que as Olimpíadas do Rio fosse maior do que ela foi ali no momento, na hora de execução. Ela poderia até hoje estar sendo uma grande Olimpíadas, mas acabou ficando para trás toda a estrutura construída, todo o dinheiro, atletas que foram promissores em várias modalidades, depois acabaram sendo esquecidos. Então, eu confesso que eu tive uma felicidade muito grande de participar do Rio 2016 como a minha 4ª Olimpíadas, mas depois eu acabei também ficando triste por tudo que acontece no nosso país, entre tantas outras coisas. As Olimpíadas do Rio 2016 também acabou deixando, eu acredito também, não só a mim, mas a outros brasileiros, que ela poderia ter sido muito mais do que ela foi. Então, Luiz, é isso que eu tenho para falar do Rio 2016, cara. Foi bacana, mas depois acabou deixando aí a desejar. Pedrinho levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, pode abrir o áudio aí. Não vai querer? Eu tenho uma perguntinha, então. Vai lá, Depois então. tem uma outra pergunta do chat que ficou lá para cima, mas daí eu faço na sequência, quando tiver partido para o fim, que é uma legal para o fim. Para os dois, né? Como é que foi quando vocês acharam assim, agora vai ser o momento de parar? Como vocês prepararam esse momento? Se vocês estudaram enquanto vocês estavam vendo, opa, acho que não vai dar muito mais tempo, eu vou estudar, ou eu vou pensar no esporte como outra ferramenta para trabalho. Como é que foi, assim, preparar essa parada? Porque, como vocês mesmos estão falando, a vida do atleta é muito intensa. E um atleta olímpico, então, mais intensa ainda, né? Muitas competições, e muitas preparações, e conquistas, e etc. e tal. E esse momento de falar assim, meu Deus, vou sair de cena. Como é que funciona, assim? Como é que funcionou para vocês, né? Vou responder. Mas, eu fui uma atleta que eu enxerguei o esporte como algo que fosse oportunizar a minha vida, né? Então, eu sou ainda, porque eu voltei para Miracatu, de uma cidade de 20 mil habitantes, uma cidade muito pequena, de uma família muito humilde, e que eu percebi que o esporte iria dar a oportunidade que eu sonhava para mim. Então, eu fui para o esporte e aproveitei tudo que ele pôde me dar. Então, eu fui uma atleta que eu me formei 23 anos, 23, 24 anos, quase nos meus Jogos Olímpicos. Eu sou formada em Educação Física, eu fiz uma pós-graduação ainda como atleta, eu arranjava jeito de treinar e estudar, né? Eu fiz uma pós-graduação, né? E, então, assim, eu aproveitei tudo que ele podia me dar. Eu nunca paguei uma faculdade, eu tinha bolsa 100%, né? E a minha pós-graduação também,
eu não paguei nenhum centavo, porque eu ganhei como bolsa de estudo. Mesmo eu tendo todo esse preparo, né, eu tive muita dificuldade de parar, porque a gente acha que eu não vou, a gente não acha que a gente não vai, tudo que a gente for fazer vai encher o que a gente sente dentro de uma pista. Eu achava que eu ia ser inútil, que eu não iria conseguir ser vista mais. Então, eu tive depressão, foi muito difícil, né? Eu encerrei minha carreira aos 37 anos, e aí eu tive ajuda de psicólogo, né? Que começou, eu estava tendo muita lesão, dificuldade, problemas psicológicos, e não queria aceitar que já estava a hora de eu encerrar minha carreira. Eu não aceitava, né? E todo mundo sabia disso, mas também nunca ninguém tinha coragem de falar. Tanto que quando eu só realmente parei porque eu estava grávida, né? De 4 meses. E aí eu falei, vou ter que parar, né? E ainda eu queria competir o Troféu Brasil, encerrar minha carreira, mas aí acho que a consciência de mãe falou mais alto, né? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, Rosemar, chega, né? Acho que tudo que você tinha que fazer já deu. Então agora você vai ser mãe e vai cuidar da sua filha. Mas eu tive uma dificuldade imensa, e eu lembro que o meu treinador, quando eu cheguei para ele, morrendo de medo de falar que eu estava grávida, e eu não ia poder competir o Troféu Brasil, ele falou assim, ai, graças a Deus, Rosemar, porque eu não sabia mais o que te falar, você estava sofrendo, todo mundo estava sofrendo, porque já estava na hora mesmo de você parar. Então, assim, eu tive uma grande dificuldade, mesmo tendo todo esse preparo, ter estudado, ter me capacitado, e me encontrar de novo no mercado de trabalho. Então, foi difícil. Eu fiz terapia até um ano depois, fora da pista, tanto que quando eu encerrei, eu falei também, nunca mais vou querer pisar numa pista. O Vitor falou assim para mim, não, vem aqui, Rosemar, você não precisa encerrar de vez, vem aqui de vez em quando. Eu falei, eu não vou, eu não quero saber, eu não quero mais ter amigos aí, eu não quero saber de atletismo, porque eu não aceitava aquilo, né? Meio que eu fui obrigada. Mas aos pouquinhos eu fui vivenciando o outro lado, sabe? Tive minha filha, tive o meu momento, aí aos pouquinhos eu fui voltando ao mercado de trabalho, eu fui me encontrando, né? E hoje eu sou extremamente feliz, realizada, né? E falo, pô, passei por tudo aquilo, mas o atleta ele tem essa dificuldade imensa. Eu acho que o Edson, não sei se ele passou por isso, mas eu tive que ter uma transição psicológica, tanto que a minha psicóloga só me deu a alta depois que a minha filha já estava com quase 6 meses. Aí ela falou assim, não, agora você pode seguir seu caminho sozinha, mas eu tive muita dificuldade em querer sair daquele lugar, porque eu achava que aquilo lá era a única coisa que preenchia a minha vida, era o atletismo, era a única coisa que eu mais sabia fazer, né? Dos 12 anos, né, aos 37 anos era aquilo, pista, casa, pista, casa. E as pessoas me perguntam, te fazia feliz? Era a coisa mais feliz da minha vida. Mas essa foi a grande dificuldade, sim. Eu tive que fazer terapia para poder sair das pistas. Senão, e sair, o pessoal vai embora, chega, deixa para os outros. Que legal. Laís, não tem nada que prepare a gente para isso. Você pode imaginar pela fala da Rosemar, e ela falou agora no final que ela achava que não seria nada. A gente consegue. Uma vez me falaram que a pessoa que consegue medalha olímpica, ela consegue praticamente tudo na vida, né? Eu tento continuar acreditando nisso, mas é muito complicado, não tem nada que nos prepare para isso. A Rosemar ali, interferindo um pouco na fala dela, não que ela não seria nada, o medo dela de ser nada depois que saísse das pistas, mas com certeza quase nada, a não ser que, Rosemar, nos transformássemos em astronautas e fôssemos para a Lua, para Marte, para de repente ter a sensação que o pódio, a corrida, os treinamentos, todo esse mundo envolve. Então, o medo de sair desse mundo realmente
deixa no pensamento, será que eu vou conseguir ser e ter essas mesmas emoções? Eu lembro de uma vez, no Mundial de 1997, na Grécia, eu até postei no Instagram, um TBT, acho que 2 semanas atrás, a equipe de revezamento, o Nelson, o Vicente, o André, a gente estava com o uniforme verde da fila, o Robson, e naquele ano foi o último ano do Robson no Mundial da Grécia de atletismo. E o Robson estava de reserva do revezamento, e eu perguntei, cheguei a comentar com o Jaime, falei, nossa, Jaime, a gente vê o Robson, muitas lesões envolvendo ele mal consegue fazer a parte dele do revezamento. Cara, é muito difícil, né? O Robson, a gente conhece ele da posição que ele é, vencedor inúmeras vezes do Troféu Brasil, entre outras competições, o homem mais rápido do Brasil nos 100 metros, e aqui a gente vendo ele nessa situação. O Jaime me respondeu que o atleta ele tem que ser inteligente em vários momentos, principalmente na hora de parar. Em 2004, dentro das Olimpíadas da Grécia, em 2004, nós descobrimos que, ao chegar no Brasil, nós não teríamos mais clube, que era patrocinado pela Brasil Telecom, que naquele ano tinha se envolvido com um dos primeiros mensalão de escândalo político e de corrupção, e ela teve que se retirar, inclusive a equipe que ela mantinha em Presidente Prudente. Quando eu cheguei em Presidente Prudente, eu liguei para algumas equipes, Guarataca, no Rio Grande do Sul, eu liguei para o Rio de Janeiro, lá para a equipe do Arpoador, eu liguei para a BMF, Sérgio Coutinho Nogueira, e muito gentilmente todos me responderam, Edson, você está com 32 anos, eu tenho aqui um atleta com 19, com 20 anos, e eu não estava preparado para aquilo, mas eu lembrei da sensação que a Rosemar disse, eu não quero mais ver ninguém, eu não vou mais entrar na pista, eu vou me retirar. Realmente eu juntei tudo que eu tinha, coloquei dentro de malas, e eu realmente não entrei mais em pistas. Eu não quis mais ser atleta. E não porque eu fiquei só chateado com aquele momento, mas é porque eu teria que investir o que eu tinha. Eu não tinha mais clube, eu estava sem treinador, eu teria que fazer um movimento ali que, pelas respostas que eu tive, eu decidi não fazer esse movimento, guardar, sim, as minhas coisas. Eu não tinha me preparado como a Rosemar, o estudo tinha parado, eu vivia só o atletismo, e eu fui fazer toda essa capacitação após esse encerramento. E até por um lado foi bom, porque eu consegui ir buscando forças e situações para realmente ir para o mercado de trabalho, que é o que assusta todo atleta. Me formei em Educação Física, fiz pós em treinamento desportivo, acabei me envolvendo com as leis de incentivo fiscal ao esporte, tenho vai fazer 11 anos de envolvimento com as leis de incentivo, abri em 2017, não contente, achando que fazia pouco, uma empresa em parceria com a minha esposa e meu cunhado, a 3LR, que faz corridas de rua no interior do estado de São Paulo e aqui no sul de Santa Catarina. As palestras da Caixa, algumas palestras particulares, palestras que vocês viram em Londrina, viram aí Pedro, Laís. Então, a gente vai tentando suprir a falta que o atletismo nos faz, a falta que competir, a falta que subir num pódio, a falta que entrar dentro de um estádio mundial, olímpico, pan-americano, a gente tenta suprir. Eu sei da correria da Rosemar lá no Vale do Ribeira, eu sei da correria dela no SESI, eu sei e eu entendo, porque a gente hoje corre para tentar suprir a necessidade de correr. A gente não corre mais em pistas, mas tenta correr fora dela, porque não tem nada que nos prepare para parar. Não tem. Mas esse momento aqui eu acho que deve ser legal, então, né? Porque recordar é viver, né? É a frase. Então, eu acho que bacana, né? Eu já disse isso a vocês, o Pedro, a Laís, acho que viram, o Geraldo também, em outras lives esse ano, que esse momento permite. A gente conversando aqui, eu ouvindo a Rosemar falar, eu me lembro de detalhes, né? Eu falando com vocês, eu me lembro de detalhes, e vocês, com isso, vocês permitem, pelo menos, a sensação que eu tenho de ser atleta novamente. Eu fico muito feliz com essas participações, porque
ao contar a vocês como eu fui como atleta, eu me sinto atleta novamente. Posso fazer um resumo de Claro. tudo que foi dito? Rosemar, você lembra que você perguntou para mim, acho que antes de 2012, você vai com a gente? Lembra disso? Eu falei, não estava previsto nada disso. Eu era só alguém que ia lá, fazia as filmagens, porque o Nakaya pediu. Ok? Aí, Laís, ô Luiz, você é árbitro também? Só me dá o positivo. Não? Então, eu e a Laís, como árbitros dentro da pista, a gente vivencia a luta de vocês. A gente vivencia, a gente sente. E se você pensar num ciclo olímpico, nós estamos falando de 365 dias vezes 4, 1.460 dias. Então, bota lá 1.400 e alguma coisa. Vocês passam por um período, dia a dia, como se estivesse indo para o vestibular. Tenho que tirar a nota. Tenho que tirar a nota. Eu tenho que passar. E aí você conquista a nota. Você conquista o índice, né? Para quem não souber o que é o índice, é o resultado da prova. E aí você tem que continuar lutando por esse índice, porque alguém pode vir e fazer o índice na sua frente. Então você passa por 1.460 dias lutando para manter a marca. Aí você chega na Olimpíada. Primeiro ciclo, 4 anos, chegou lá. Aí você vai para as preliminares. Preliminar, para chegar na final. Percebem isso? Você falou que começou com 14 e foi até os 30 e alguma coisa. Então a gente sabe muito 12 bem. anos. A gente sabe muito bem que o atleta tem uma vida útil de uns 20 anos. 20 anos é 7.300 dias nessa maratona. Por isso é esse sentimento de o momento de parar é muito difícil. A sua emoção da medalha, a hora que eu ouvi aqui também, eu que não fui, que não tinha o direito de ir, toda aquela turma toda nossa da equipe, com certeza, sentiu as mesmas emoções. Esquentou o coração aqui. Esse é o meu resumo, porque a mesma coisa, vitória da equipe inteira, de todo mundo que esteve envolvido, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicóloga, tudo, bota todo mundo. Treinador, nossa, o treinador deve ter ficado maluco. É isso aí. São tantas lembranças, né? Eu vou fugir um pouquinho, eu vou colocar aqui a lembrança que a Valdirene trouxe, colocou ali no chat, de um ex-aluno dela, que hoje já é in memoriam. Apareceu aí? Ainda não. Opa, Na cidade natal do Edson, né? Ocorreu um erro. Bandeirantes, né? Bandeirantes? Ocorreu um erro na projeção. Depois tem uma perguntinha ali no chat também, viu? Aí agora vem. Agora tá lá, Valdirene, quer comentar? Dá para aumentar, não? Não tem jeito de aumentar essa tela aí, não, gente. Eu não queria colocar o óculos, não, né? Mas olha lá. Estou tentando aqui. Boa noite. Boa noite, Valdirene. Essa foto, se eu não me engano, deve estar lá na escola, lá na PAI, na nossa escola aqui na PAI. Eu não tenho em casa, eu coloquei no Facebook em 2016, nas Olimpíadas. Se eu não me engano, acho que o Edson estava como comentarista, não era, Edson? Sim, em 2016 estava como comentarista. Isso, daí eu coloquei para fazer uma homenagem para você no Facebook. A gente participou nas Olimpíadas da Educação Especial e Bandeirantes, não sei se você se recorda, foi logo após
o ano que vocês ganharam, né, primeiro lugar nas Olimpíadas. Foi a maior festa, você foi visitar Bandeirantes, e aí você esteve lá presente nessas Olimpíadas especiais. Concorda ou não? Não, eu não me recordo. Pelo agasalho aqui, 1996. Eu não lembro a data, faz tempo. E foi a PAI de Bandeirantes. Nós estávamos lá no campo da faculdade. As provas de atletismo, se eu não me engano, foram lá no campo da faculdade, lá de agronomia. Eu vou procurar depois lá na sua rede social para pegar essa foto, porque na época eu não lembro, ela não veio para mim e eu não lembro. Você lembra que você foi? Sim. Nessas Olimpíadas especiais. E esse garoto, o Valdir, ele foi medalhista lá. Ele participava no arremesso de pelota, que ele tacava pedra para todo lado, eu coloquei no arremesso de pelota. E ele corria muito bem. Eu lembro que ele fazia 50 metros para síndrome de Down, ele era muito rápido, nós somos campeões lá, e depois nós fomos para Curitiba ainda. Representando lá, participamos lá em Curitiba. Ele era uma graça, participava maravilhosamente bem. Ele gostava de ser goleiro. Mas era ruim pra caramba, porque ele vibrava quando a bola entrava ele deixava a bola passar porque ele ficava fazendo flexão de braço, virado na trave, e depois ele vibrava pelo gol ainda, mas ele era muito querido. E aí a gente fez essa foto que ficou na lembrança. Muito Olha legal. que bacana. E ele já não está mais aqui com a gente. Não está. É um anjo, tá? Uma estrela que está lá no céu. Mas foi muito bom. Você foi, nossa, eles amaram. Eu lembro muito bem desse dia, eles amaram. Tiraram muitas fotos com você lá. Foi muito Que bom. bacana, fico feliz de ter participado desse momento. Muito feliz. Obrigado por esse momento. Obrigado você que me proporcionou. A Gisele, eu não sei, a Gisele Alberini, ela é uma... A Gide Bandeirantes. Isso. Aham. Ela é uma grande amiga e ela me levou na PAI de Bandeirantes uma vez, por isso que eu achei que era lá na PAI, mas foi na pista ali Foi na pista. Foi nos Jogos, nas Olimpíadas Especiais. Muito legal. Foi legal, valeu. Valeu você, obrigado você pela lembrança aí, pela foto. Tá, joia. Obrigada, Nós Pedro. temos aqui também algumas fotos aqui de quando o Edson esteve conosco lá na escola, em 2016. Já mudou um bocado, o Edson voltou lá, fez mais uma visita, né, Edson? Sim. É que é bem diferente, né? A passagem lá em 2016, né? E depois em 2019 ou 2018? Acho que foi. 2018. Aqui a turminha do professor Luiz, lá no... Agora, assim, para a gente encerrar, Edson, comenta um pouquinho sobre essa imagem aí. Você foi o único a virar um mortal no pódio olímpico? Cara, alguém se recorda de mais alguém que tenha feito isso? Não, Cara, eu não lembro. Quem fazia muito isso aqui no Brasil era o Coyote. Lembra do Coyote, Rosemar? O Valdinei Abílio. Sim. Ele, que era um corredor de 400 e 800 metros, ele tinha uma facilidade, uma impulsão muito grande. Eu aprendi a fazer essa brincadeira, esse mortal de costas, a cambalhota, nas palhas de arroz lá da minha cidade natal, em Bandeirantes. Para vocês verem a minha infância, virava cambalhotas. E o Valdinei perguntou se eu teria coragem de fazer isso dentro do estádio. Ele conseguiu ir para as Olimpíadas de Atlanta, mas não foi para Sydney. E a gente brincando antes da viagem, eu falei, primo, se eu ganhar a medalha novamente, eu faço um mortal lá. Ah, duvido, você não faz. Eu falei, você vai ver só. Por falta de um, eu fiz dois, né? Um antes de ganhar a medalha e outro depois de ganhar a medalha. Eu entreguei a medalha para o Vicente e fiz outro mortal. Foi uma brincadeira, mas reflete muito a felicidade que eu estava sentindo. E também me remete muito a uma situação que antes
Eu tive um acidente em 2016, eu quebrei minha perna esquerda, e antes desse acidente, todo mundo me perguntava de sensações, né? O que eu mais sentia falta das Olimpíadas, das Olimpíadas, da minha carreira de atleta, e eu respondia que era os estádios lotados, que era a fama, e tantas coisas, nunca falando, na verdade, a real. Mas depois desse acidente, eu estava numa palestra em Campinas e uma aluna da universidade me fez essa pergunta do que eu mais sentia falta da época de atleta, e eu estava no momento dessa cambalhota e eu olhei essa foto por alguns segundos e eu respondi, talvez pela primeira vez em tantos anos, a mais sincera resposta que eu dei. Eu sinto falta do que o meu corpo conseguia fazer quando eu era atleta. Eu sinto falta dessas cambalhotas, eu sinto falta de uma saída de bloco, eu sinto falta de pular uma tela de 2,5 metros praticamente sem colocar as mãos. E aí eu disse a ela que eu sinto falta do que o meu corpo conseguia fazer, e a realidade é essa cambalhota aí transmitiu naquele momento a minha alegria, e hoje a minha tristeza de não conseguir mais fazer. Eu vou fazer as duas perguntinhas do chat ali. Eu posso ou você ia falar, Pedro? Não, eu ia falar a mesma coisa, vai lá. O Carlos, né? O Carlos está na sala ainda, é Carlos? Ele está devendo uma pergunta. Ele saiu, que ele está lá no Sub-18. Ele falou que ele teve que sair. Tá bom então, Carlos, está perdoado. Aí o Ronaldinho, acho que está perguntando para vocês, né? 2. Ele gostaria de saber, o Ronaldinho veio de esporte coletivo, então ele está querendo saber do individual ali, né? Gostaria de saber se há rivalidade entre os atletas da mesma prova. Se quiser melhorar a pergunta aí, Ronaldinho, se é da mesma prova na mesma equipe, dentro do Brasil, se quiser, abre aí. Não, é isso aí mesmo. Ronaldinho, Rosemário, eu vou aproveitar a empolgação aqui e te atravessar, minha amiga. O que fez da equipe masculina, e eu acredito também que a Rosemar tenha a mesma visão, o que fez da equipe brasileira o que ela foi no revezamento foi justamente conseguir lidar com a rivalidade. Ela existe, sim. É uma rivalidade muito grande. Vocês vejam bem, no Troféu Brasil de Atletismo, nós estamos competindo um contra o outro, buscando vaga para as Olimpíadas. Após o Troféu Brasil, nós temos que nos juntarmos para poder corrermos junto o revezamento. Isso gera e gerou muitas discussões. O ego do atleta ele é muito grande. Segundo o Jaime, do velocista, do atletismo é maior que tudo. Os velocistas têm um ego muito grande. Essa situação da prova mais rápida, de ser o homem mais rápido, de desenvolver uma velocidade que em outras provas do atletismo não. Então, isso deixa o ego do velocista mais inflado, e lidar com esse ego na hora de dividir posições com o revezamento, na hora de trabalhar em equipe. Mas a gente se superou em 96, em 2000. As meninas se superaram também, eu acredito elas terem tido momentos como esses. Então, dentro dessa rivalidade, o Brasil aprendeu a ter essa união e vir essas medalhas do grupo, mas a rivalidade ela é muito forte, ela existe sim. O feminino, eu percebia isso mesmo no masculino, né, entre os meninos. No nosso, não tinha tanto, né, nós mulheres não tínhamos tanto essa rivalidade, né, a gente percebia que dos meninos tinha mais que a gente entrava na pista, né, inclusive, na época, né, eu e a Lucimar, nós tínhamos as melhores marcas do Brasil, né, e uma hora ela ganhava, uma hora era eu, uma hora ela ganhava, uma hora era eu, então a gente ela saía da pista, puxa, hoje foi você, parabéns, aí outra hora era ela, falei, pô, hoje foi você, parabéns. Nós lá no feminino conseguíamos lidar melhor com essa rivalidade,
né? Para a gente era mais fácil, né? E a gente, no revezamento, foi muito importante, porque nós tínhamos a consciência, quando a gente percebeu e a gente sabia a diferença que era ter uma medalha, né? Porque os meninos, eles tinham, assim, eles apareciam muito mais que a gente, né? Então, o revezamento feminino quase não era falado. Então, a gente resolveu o que a gente também queria. Então, isso ajudou também para que a gente fosse muito unida. Então, eu torcia para que a Lucimar tivesse 100% bem, porque eu precisava dela, ela torcia para mim. Então, a gente teve uma equipe muito boa, de 6 mulheres, assim, que se apegaram, e a gente quer o mesmo sucesso que os meninos têm, né? Porque aquilo, os meninos têm um sucesso, eles e era verdade, né? O Ed sabe disso. As coisas para eles aparecia mais do que para a gente, patrocinador, reportagem, a gente quase não era vista. Então, quando a gente se uniu e falou, a gente também quer ser que nem eles. E eu sabia que na prova individual eu não ia conseguir mesmo, a gente já era consciente disso. Então, isso fez que a gente se unisse muito, né? As 6, né, daquele ano, que era a oportunidade de a gente ganhar uma medalha, a gente treinou muito, né? Que foi a Thaísa, a Rosângela, a Lucimar Moura, a Evelyn, Ana Cláudia e eu. Então, a gente teve um grupo muito forte. Foi um treinamento que nem o Geraldo falou, eu estava lá somente porque o Nakaya pedia, não. O Geraldo, ele foi assim, um grande diferencial para a gente, porque para mim, eu lembro que ele parava, pegava o vídeo e falava, olha, você errou a mão assim, coloca mais assim. Então, ele também já tinha... Estava me envolvendo. Ele se envolveu tanto com esse revezamento, né, que ele já chegava e já sabia que o Nakai ia falar, já pegava o vídeo, colocava em câmera lenta, mostrava para a gente treinava de domingo, né, o Geraldo, quantas vezes foi de domingo, debaixo de chuva, porque a gente arregaçou a manga e falou, pô, a gente quer ter esse sucesso também. Então, a gente sabia o caminho deles, então, para a gente, acho que foi mais fácil, né, a gente se uniu, deixou essa rivalidade de fora, que a gente já não tinha tanto, e começamos uma a torcer para a outra, e eu confio em você, eu preciso de você, e aí não tinha como essa medalha não sair, né? Então foi isso que aconteceu com a gente. Foi isso mesmo. E diga-se de passagem, Rosemar, que vocês atingiram esse ápice, vocês conseguiram que o revezamento da minha geração veio até 2004. 2008, nós não tivemos um revezamento masculino com essa aparição, foi o revezamento feminino. 2012, novamente, não tinha o masculino, era o revezamento feminino que estava no auge. 2016 estava ali parelhado, que depois veio essa safra nova, os meninos que acabaram batendo o nosso recorde, mas vocês conquistaram o espaço de vocês, porque 2008 foi o revezamento feminino a aparecer, em 2012, e parabéns, foi uma equipe fantástica, e só ciúme de homem, né, Rosemar, é pior que ciúme de mulher, né? Homem é mais ciumento que mulher, então pensa, 4 negão, 6 negão ali disputando, quem fecha, quem abre, quem é mais bonito, quem corre mais, Ô Edson, lembra que lá nos 20 anos lá na CBAT você comentou que quem mais ajudou foi a bronca do Rafael? Lembra que vocês comentaram que o Rafael deu um chacoalhão em vocês e era o atleta reserva. Lembra disso? Houve esse ciúme, houve um momento muito complicado em Sydney para a gente conseguir driblar, que foi um contrato ali que rolou para alguns atletas e outros não. Então, esse foi um ponto. O ego, como eu disse a vocês, era muito complicado lidar com o ego, com os nossos egos ali. O Jaime, ele foi muito habilidoso, era muito complicado. E teve um momento que nós perdemos para Cuba. Nós quase perdemos para o Japão, e se tivesse perdido para o Japão na semifinal, nós teríamos ficado fora.
a história teria sido outra. E ao perder para Cuba, a gente resolveu ver o que estava acontecendo. O Jaime falou o que ele queria falar, saiu, e nós ficamos sozinhos, e aí nós começamos a falar sobre união, que tem que ser unido, tem que ter... E o Rafael colocou o dedo nas nossas caras, nos chamando de mentirosos, porque nós falávamos da boca para fora em ser uma equipe, em ser unidos. Beijo. Fala boa noite lá. Fala boa noite. Boa noite. Beijo. Que nós éramos mentirosos falando sobre ser uma equipe que não era só da boca para fora. E ele começou a falar tudo aquilo que nós deveríamos ser e não éramos. Ele se emocionou muito nas falas. Ele falou o tanto que ele torcia, que ele queria que aquela equipe fosse realmente uma equipe mais unida. E aquilo nos mostrou a real, né? Que a gente só falava que era uma equipe e na hora o bastão não estava andando, estava tendo complicações nas passagens porque os nossos egos estavam falando mais alto. Nós entendemos o Rafael, nós falamos que ele estava certo, sim, e daquele momento a gente reagiu como uma equipe e consertamos o erro a tempo na final e ganhamos de Cuba ali, e até então nós tínhamos perdido na semifinal. Então é muito complicado. Para ser uma equipe dentro de uma modalidade individual, precisa-se... O Brasil começou a ter essa cultura, né? Dentro do revezamento masculino e feminino, agora entende-se o quanto precisa realmente tirar a questão individual e na hora da equipe de revezamento se entender. Mas lá no início, em 96, não tinha, né, essa visão de equipe, né? Nós tínhamos tido outros homens e mulheres correndo o revezamento, mas sem o sucesso da medalha, que depois começou a vir a gerar, sim, os ciúmes, as discussões, mas graças a Deus deu tudo certo. Conta do refeitório, que o Jaime se assustou. Porque toda essa discussão, o atleta individual, ele coloca o teu fone de ouvido e ele vai tomar o seu café da manhã, às vezes, sozinho, ele vai fazer as suas coisas sozinho, e a gente agia na equipe como um corredor de 100, 200 metros. Cada um tomava o café em algum lugar, separado, às vezes em dois, eu e o Vicente, o Cláudio, com o André, nem sempre a equipe. Depois da conversa com o Rafael, a gente jantou junto. Na manhã seguinte, que era a tarde, a final, nós tomamos café da manhã juntos, e o Jaime viu e falou agora, comentou com o fisioterapeuta Marcelo Pastre, falou agora nós vamos ganhar essa medalha. Agora sai. Almoçamos juntos, café da manhã juntos, almoço juntos, à tarde pista de aquecimento todos juntos, e o Rafael foi muito... o puxão de orelha dele veio na hora certa. Ele falou as verdades que o Jaime não falava, e o Rafael falou as verdades, e a gente concordou com ele, e graças a Deus deu tudo certo. Muito bem. Eu vou pedir para que quem for possível aí, abrir a sua câmera. Nós já estamos aqui há 1h30 no bate-papo e parece que começou agora. Não, eu só vou fazer, enquanto vai abrir na câmera, eu vou fazer a última perguntinha ali do chat, tá bom? Aí, caprichar na última pergunta. Que tá ali, né? Foi da Márcia também, Márcia Cacilda, né? Ela falou assim, ó, vocês são referência para muitos alunos que ainda não tiveram um encontro com atletismo e para outros que já têm e vivem a experiência com o atletismo. Qual a mensagem que vocês deixariam hoje para cada um desses alunos, hoje que estão aqui presentes e os que vão ver essa live ali gravada no canal, né? Qual seria essa mensagem de vocês? Só antes da resposta, vamos lá, pessoal, ajeita o topete, capricha no sorriso, vamos tirar uma fotinha todo mundo aqui. Deixa eu tirar o óculos, peraí. Aí, contagem regressiva aqui é 3, 2, 1. Aê, muito bem. Podem responder, então. Deixa eu botar o óculos que eu não enxergo nada.
Eu vou responder primeiro. Eu vou deixar algo que eu sempre falo no final da minha palestra para essas crianças. É algo que eu vivi isso na minha vida toda, né? Duas coisas, que eu não acredito em sorte, eu acredito em sucesso. E para que a gente tenha sucesso, a gente tem que acreditar muito em si próprio, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que ter muita determinação, persistência, que eu acho que tudo isso, eu tenho certeza, porque a minha vida foi em volta disso, é igual a sucesso. E eu deixo sempre uma frase: quando acreditamos em sonhos e fazemos a nossa parte para que ele se realize, o impossível se torna possível. Muito lindas palavras. E você, Edson, o que pode deixar de mensagem? Eu estava aqui pensando naquela foto, eu até ia enviar para você, Pedro, aquela foto lá do degrau da escada, lá na Vila Lordânia, em Bandeirantes. E que muitas crianças, às vezes, não acreditam que é possível mudar a história das nossas vidas, né? Algumas crianças, elas acham que tudo é muito difícil, que tudo é impossível. E que, na verdade, é possível, sim, a gente transformar a história das nossas vidas dentro do esporte, dentro da educação, dentro da cultura. É possível a gente, com o coração grande, o Jaime falava que vencia o atleta que tinha um coração maior. Eu achava que o meu coração tinha que ser do tamanho de uma melancia, e depois eu descobri que é a vontade. E quando o nosso coração tem essa vontade, quando a gente consegue reservar no nosso coração essa vontade de mudança, a gente consegue, ou dentro do esporte, ou dentro da educação, ou dentro de qualquer área que a gente vá atuar. E algumas crianças hoje elas acham que não, e que elas precisam acreditar no sonho delas, precisam acreditar nos potenciais que elas têm, porque essa mudança é possível, sim. A história da Rosemar foi modificada através dos sonhos e do desejo dela. A minha história foi modificada através desse sonho e desses desejos, e que eles precisam acreditar nos sonhos deles, eles precisam acreditar que isso é possível e lutarem por esse sonho. Então, a mensagem que eu deixo a esses jovens que ainda não encontraram o atletismo ou o esporte, ou a esses jovens que ainda não encontraram a educação, a escola, que ainda não encontraram a cultura, ou que ainda não se encontraram, fiquem tranquilos que vocês vão encontrar, e a hora que esse momento chegar, apostem tudo, acreditem, e sempre dá certo. É isso daí. Legal. Muito bem, nós agradecemos. Eu trouxe a medalha que você pediu, viu? Oh, que legal! Vamos lá, ó. Tinha gente querendo ver a medalha. Ô, Pedro, eu não ia trazer, não, quer dizer, eu não ia pegar lá no quarto, não, porque ela é diferente. No monitor, assim, ela é uma medalha igual a que a gente vê lá na televisão. E que eu levo ela, geralmente, para as palestras, porque as pessoas querem pegar, né? Querem ver. Aí eu falei, o Pedro pediu para mostrar as medalhas no monitor, assim, né, Rosemar? As pessoas gostam de pegar, de colocar na boca, mas eu trouxe aqui também. Não podia deixar a Rosemar se aparecer sozinha com a medalha. Está aqui a medalha. Aqui é o botão vermelho. Que show. Muito bem, agradecemos muito a presença da Rosemar, do Edson, engrandecendo o nosso projeto, contando aí as experiências que tiveram, a história de vida. Muito obrigado, Rosemar, pela disponibilidade, muito obrigado, Edson, pela disponibilidade em nos atender. Imagina, obrigado a vocês. E me lembrei agora, a Márcia fez a última pergunta, ela falou de um momento específico, e por que desse momento? Márcia, eu vou tentar aqui não deixar você sem a resposta, mas o momento específico da minha vida foram esses 12 anos e meio que eu vivi no atletismo, e que se não fosse esses 12 anos e meio, especificamente foram 12 anos e meio,
como atleta. Eu não sei, eu não estaria com certeza falando aqui com vocês, eu não teria tido os prazeres que eu tive como atleta na minha vida, as amizades que eu fiz, a Rosemar é uma delas, as meninas do atletismo, os meninos do atletismo. Então, eu acho que o momento específico do atletismo eu poderia colocar dentro desses 12 anos, que para mim foram momentos maravilhosos, foram momentos que vão ficar na minha vida para o resto da vida, vão ficar comigo para o resto da vida, e que sem eles, sim, a minha história seria diferente. Eu não sei. Eu estaria em Bandeirantes, talvez, com os amigos que ali ficaram, com meu pai e minhas irmãs, que não moram mais ali, talvez nem com as minhas irmãs, eu estaria mais só com meu pai. Talvez se eu não tivesse tido outra oportunidade, com uma outra profissão, eu estaria ainda em Bandeirantes. Então, tentando aí a tua pergunta ser respondida, esses 12 anos e meio foram os momentos que fizeram com que a minha vida fosse modificada, e é eles que eu coloco como um momento específico, com esses 12 anos e meio que eu tive dentro do atletismo brasileiro. Desculpa não poder ter respondido antes, Márcia, mas é que realmente foram tantos momentos, mas agora eu posso colocar para você dessa forma. Obrigado pela pergunta, obrigado a todos vocês. Pedro, obrigado aí por esse momento. Pedro. Laís e todo mundo que está aí. Rosemar, um grande beijo no coração, minha amiga, minha irmã de pista. E valeu, pessoal. Pedro, eu deixei um link aqui, eu botei ele 2 vezes, ó, às 19h45 e 20h35. Esse link vai para o meu canal do YouTube, onde estão todos esses vídeos de treinamento da seleção brasileira, que a Rosemar citou durante aí o nosso encontro. Então, vocês, os atletas, principalmente os treinadores, professores, que quiserem ter acesso a essa metodologia que é adotada hoje, nesses últimos 20 anos, né? 20 não, 25, né? Já a mudança tem mais ou menos isso. Vocês podem verificar como é o treinamento. Eu lembro que naquele de Pequim nós treinamos 10 horas. É como se tivesse treinado em 5 dias, 10 horas de treinamento, como se tivesse sido contínuo. É isso aí. Porque, só para a gente encerrar aqui, porque a gente treinava na pista, né? Ficávamos horas, ia para o hotel e a gente treinava revendo tudo o que o Geraldo tinha gravado. Tinha o treinamento então, mais mental. A gente passava... Eu aqui não parava, né? Vocês treinavam, iam dar aquela descansadinha, eu ficava recortando os vídeos, recorta a tarde inteira para chegar 19 horas até 21 horas assistir vídeo. Foi muito legal. Gente, muito obrigado. O que nos resta é deixar só aquele abraço virtual, as nossas palmas. Show de bola. Valeu. E quem sabe nos encontrarmos novamente e esperamos que de uma próxima a gente possa se abraçar. Deus quiser. Verdade, eu não vejo a hora. Tomara que sim. Boa noite, pessoal. Até mais. Um abraço a todos. Obrigado. Tudo de bom. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Pedro, tchau. Tchau. Mais uma para conta. Sensacional. Bem legal, show de bola. Ô Pedro, cara, Ricardo Prado foi fantástico, hein, cara? Ai, que dó, gente. Eu ali preparando a minha aula e tudo, e eu querendo entrar, foi show. Gente, foi muito legal. Depois precisa rever, viu? Ele até se emocionou no meio, gaguejou, chorou, foi bem legal, foi bem bacana. Bem emocionante. Gente, bom descanso para vocês. Obrigado de novo. Também. Até. Valeu, até. Tchau. Legal, posta pra gente os links. Eu postei, o Pedro postou e eu postei na sequência ali, tá lá no Encontro com o Esporte. Então tá, beleza. Parabéns mais uma vez para vocês. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, amém você também. Tchau.
Até do Ricardo Prado e a palestra da manhã do Honório, lá que eu te falei do judô, o Gabriel se dispôs a passar o contato, se a gente quisesse. Aí vamos ver aí qual é a nossa programação e fechar aí, que já está certo, né? Vamos ver, eu tô aguardando aí a resposta do menino do futsal. E daí tem o menino lá das categorias de base. Eu não sei como é que ficou lá a situação dele, se ele foi mandado embora, se ele foi transferido de departamento dentro do Atlético, eu não falei mais com ele. Eu vou verificar também, que eu tinha pensado fechar com os dois semana que vem, né? Uhum. Temos que ter... Eu achei que hoje eu ia conseguir montar alguma coisa para mandar para o Vanderlei, mas não deu tempo. Mas calma, é o que eu falei, assim, ó, o Walter provavelmente está lá no Sub-18, e eu acho que, assim, se ele vai estar no Troféu Brasil e o Walter também, como o Walter diz, ele arrasta um para o outro ali, e eu não falei nada com o Walter essa semana, esperei para ver certinho aí com você, se você ia falar ou não, mas a semana, agora passando esse encontro de hoje, eu começo a pedir para o Walter de novo. Eu pedi para o Walter mandar foto, falar algumas das competições que ele arbitrou, mais importantes, porque o Walter é fã do desporto escolar, né? O desporto escolar é a menina dos olhos dele ali, né? Então, eu acho que ele vai fazer acontecer. Dá para incluir ele no bate-papo muito, muito tranquilamente. Não, ele e o Vanderlei, eu acho assim que vai dar legal por experiências, né, dentro da mesma modalidade, completamente diferentes, né, mas eu acho que um vai levar o outro, porque um sabe a história do outro, então vai ser legal. Vai sim. Fechou, então. Beleza, vamos descansar agora. Vamos. Chega, essa semana eu tirei só para fazer essas 3 lives só. Esses 3 meet. Não fiz mais nada. Amanhã eu tenho o meet do ensino médio lá do Amanhã tem mais um também. Amanhã tem as aulas da semana lá do Júlio. Falei para minha esposa, deixei tudo em dia. Sexta-feira estava tudo em dia. RCO, Classroom, BI, estava tudo em ordem. Que tava uma cobrança naquele Premem para deixar tudo em dia. O recado da diretora foi o seguinte: se até quinta-feira não tiver em dia, na sexta-feira eu coloco os nomes de quem não tá. Nossa, que simpatia! Vou fazer. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer na sexta. Não, daí na quinta eu comecei, daí ficou para sexta só lançar as aulas que tinha na sexta. Daí na sexta, já de manhã, já lancei todas as aulas que tinha, acabou. Eu falei, essa semana eu faço só os 4 meet. Aí só falta um agora. Eu falo, o pessoal não tem noção, né, que assim, isso toma um tempo, né? Você que ainda faz toda a preparação das tirinhas, e busca imagem, ajusta e faz, dá muito trabalho. Até com os próprios alunos, se a gente for levar em consideração, aquele meet de ontem lá da Feira de Ciências. Querendo ou não, só de preparação vai um tempão. Quando eu vou dar aula, eu começo a preparar a aula uma meia hora antes. Que a minha aula agora está sendo assim, eu entro com eles na atividade e vou passando as respostas. Porque... tá certo, então já tem resposta garantida, feita. Aí eu entro com eles e nós vamos discutindo, a pergunta é essa aqui, a letra A, não é, a letra B, é por isso, não é, a letra C, assim eu vou indo. Aí uns falam, respondi, vamos ver se eu acertei. Tá sendo assim. Aí eu entro eu entro meia hora antes, já abro todas as atividades, deixo tudo preparado aqui para na hora de compartilhar a tela e aí vira e fecha. Tá certo. Lucas, acho que você chegou atrasado, meu querido. Já encerramos. Laís, até. Fica com Deus, boa noite, bom fim de semana. Você também. Tchau, tchau.